Olá, prezados. Vou resolver aqui uns exercícios com vocês. Como eu já tinha falado, eu não vou mais resolver o exercício de sala de aula, né? Então eu trouxe uns exercícios semelhantes para que vocês consigam resolver a lista, tá certo? Antes de nós começarmos a fazer só uma revisão rápida, a gente vai fazer sobre calor específico e capacidade térmica, né? E a gente viu em sala de aula que nós temos que a quantidade de calor é igual a massa, calor específico e variação de temperatura, tá certo? Vamos só lembrar que variação de temperatura sempre vai ser temperatura final menos temperatura inicial, correto? Toda vez que a gente tem um delta na frente é uma variação, e aqui como é delta teta, variação de temperatura, tá certo? Aqui a gente lembra, né, que quantidade de calor é dada em calorias, a massa é dada em grama, temperatura é dada em graus Celsius, e aí surge a minha unidade, né? Se nós fôssemos dividir, como vocês viram no quadro, o que a gente faria com essa forma? Se a gente isolasse o C, né? O C ficaria do lado, o Czinho, o Q já está lá em cima, e para baixo passaria quem? O M e o delta teta, certo? Por isso que surge a nossa unidade de calor específico é o quê? Eu estou tendo em cima a caloria e estou dividindo pela massa, pela temperatura. A massa é dado em gramas e a temperatura em grau Celsius. Por isso, unidade de calor específico, cal por grama em grau Celsius, certo? Então, nós temos essa primeira fórmula que nós vamos utilizar, correto? Mas eu achei essa outra fórmula no livro, então são duas. Como a gente acabou de ver, nada mais é do que passar os termos que estão multiplicando para o outro lado dividindo, correto? Então, eu deixo quieto. Teoricamente temos uma, e quando eu estiver falando de calor específico, está aqui a unidade, para que nós possamos lembrar. Já a capacidade térmica, certo? Nós temos um Czão, né? Que é dado por quantidade de calor, né? Dado em calorias, dividido pela minha variação de temperatura, tá certo? A minha capacidade térmica vai ser dada em quantidade de calor, cuja unidade é calorias, dividido pela variação de temperatura, que a gente já tem aqui ao lado, que é dado em grau Celsius, tá? Então, minha unidade de capacidade térmica, cal por grau Celsius. Fazendo a relação entre as duas fórmulas, me surge, né? A outra fórmula. Posso transcrever isso aqui, fazendo a relação das duas, também a capacidade térmica pode ser minha massa vezes o meu calor específico, tá certo? Como é que a gente vai saber qual delas a gente vai utilizar? Vamos já ver a resolução de 6 problemas, um teórico e 5 de cálculo, tá certo? Vamos começar. Fazendo a primeira, olhando aqui nosso primeiro exercício, ele diz assim, ó, determine a capacidade térmica. Se eu estou falando capacidade térmica, já sei que é o meu Czão, correto? Cal por grau Celsius, que está explicado ali, a gente acabou de fazer. Para 300 gramas, o que é dado em gramas? É a minha massa de uma substância que possui calor específico igual a 0,09 cal por grama em grau Celsius. Isso aqui é o meu Czinho, tá certo? Ó, para anotar agora os nossos dados. E a gente tem. Então, eu quero saber, na primeira questão, quem é a minha capacidade térmica, certo? Uma massa 300 gramas e cujo calor específico, meu Czinho, tem até menor para que o outro eu fiz pequeno, 0,09 cal por grama grau Celsius, tá certo? As unidades já estão corretas, estão em gramas, né? E a única coisa que a gente falta fazer aqui é colocar na fórmula. Se nós voltarmos aqui para o início, nós vamos olhar. Nós temos basicamente duas fórmulas para capacidade térmica, que envolve uma quantidade de calor e temperatura, e nós temos outra que envolve massa e calor específico. Aqui nós temos massa e calor específico, então já sei qual é a fórmula que eu vou adotar. Então, a gente faz aqui. Sabemos que existe uma fórmula, minha capacidade térmica, se é igual a minha massa vezes meu calor específico. Eu já vi que eu tenho os dados, a gente faz o que então? Substituindo, temos
Minha capacidade térmica vai ser igual à minha massa, 300 vezes o meu calor específico, 0,09. Minha capacidade térmica vai ser igual. Aqui, dividir, bora fazer a conta. Eu tenho 300 vezes 0,09. 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 3 dá 27. Eu sei que essas últimas duas fileiras vão dar 0, né? Mas, bora lá. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 3, 0. Aqui dá 0, dá 0, dá 7, dá 2. Quantas casas depois da vírgula? 2. Então, me sobra 27. 27, o quê? O próprio problema já trazia pra gente, né? Ele quer saber em cal por grau Celsius. Se a gente não lembrasse, voltava para a fórmula original, que eu teria quantidade de calor dividido por temperatura, cal dividido por grau Celsius, certo? Então, eu tenho 27 cal por grau Celsius. Terminada a primeira questão.